Boa tarde, gente. Eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês, falando um pouco sobre literatura russa, sobre uma leitora não especialista, que não é crítica literária, que é simplesmente alguém que gosta de ler e resolve ler e comentar aqui no YouTube. E estou com as minhas unhas aqui postiças hoje, em homenagem aos contos fantásticos e folclóricos, com suas histórias incríveis, os contos russos, né? E, e é isso, assim. Inclusive, eu estava vendo um programa no canal Arte 1, um documentário incrível sobre 6 escritores contemporâneos russos. É claro que eu não conheço nenhum deles, porque eu nunca li nenhum escritor contemporâneo russo. Eu só li, o que eu conheço de literatura russa, o pouquíssimo que eu conheço, é a literatura clássica, mas um dia eu chego lá, quem sabe, né? Tem que ver o que é traduzido também e publicado no Brasil, né? Que a gente sabe que publicações em português são complicadas e como eu não domino o idioma de Shakespeare, estou longe de dominá-lo a ponto de ler as traduções para o inglês, enfim, ou para o francês, né? A língua de Simone de Beauvoir e de Sartre também não faz parte do meu repertório, num sentido de dominar a língua. É uma preguiça, né? Enfim, de correr atrás do francês e do inglês. Estudei quando era jovem, mas confesso a vocês que tenho uma dificuldade. Eu tô aqui para falar um pouco Eu terminei de ler o primeiro volume da biografia do Dostoiévski, que é Os Sementes da Revolta, né? Do Joseph Frank, que é uma biografia espetacular, né? Por vários motivos. Ela é espetacular porque, além de ser extremamente... O cabelo tá uma maravilha aqui, né, gente? Eu vou tentar não ficar mexendo nele e deixar essa coisa, né? Ele quis estar assim hoje, então é assim que ele vai aparecer para vocês. Então, o Joseph Frank teve a capacidade de, em 20 anos, desenvolver esse projeto espetacular, com uma biografia em 5 volumes da vida de Dostoiévski, mas aí que tá, não é uma biografia normal, em que o foco específico é a vida em si do escritor, mas é a partir da literatura desse escritor, no caso Dostoiévski, que o Joseph Frank optou por, a partir da literatura dele, colocar a vida de Dostoiévski, digamos assim, numa perspectiva de mundo dele ali, do que estava acontecendo, de tudo que aconteceu. A vida do Dostoiévski foi bastante turbulenta em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Mesmo quem não tem mais intimidade com o escritor sabe das agruras que foi a vida deste espetacular gênio da literatura universal. Mas Joseph Frank não caiu no canto da sereia de ficar ali só com os aspectos da vida, e isso acontece em muitas biografias de escritores e de outras pessoas, enfim, personalidades famosas que foram biografados, né? Não é tão incomum você ver uma biografia que se apega muito mais às situações da vida de escritores, por exemplo, ou biografias ruins mesmo, né, gente? Como, por exemplo, as biografias que eu li, não, que eu tentei começar a ler, tentei começar a ler do escritor Salinger, que é um escritor que eu gosto muito, são péssimas, são horríveis. Então, assim, tem de tudo, né? E eu diria que em termos de biografia de um escritor, eu nunca li nada que chegue no nível desta biografia aqui.
né? Já estou no volume 2 e eu sei que só vai melhorar, né? Não tem como, porque a gente ainda vai chegar nas grandes obras do Dostoiévski e, enfim, isso é o que importa, na verdade, né? Não importa eu já disse aqui que é importante a gente saber, eu mudei a minha opinião e eu acho que a vida do escritor, ela faz parte, sim, do processo de entendimento da obra. Eu não acho que a vida não interessa e é só a obra. Eu acho que quando você quer ter entrar de cabeça na obra de um escritor, é importante, sim, ver as suas influências. Isso tem a ver com a vida, né? As suas influências, o que ele leu, os períodos da vida que passou, as experiências de vida. Isso é importante também. Então, antigamente eu achava que não, mas hoje eu já tenho outra visão. E então, partindo desse princípio de que eu quero me aprofundar na obra de Dostoiévski, eu não podia contar com uma biografia mais incrível, completa e tão bem escrita. É tão bem escrita que parece que eu estou lendo um livro de ficção. É demais. E agora que eu terminei o livro, assim, a parte final do livro, né? Eu sei que fica tudo ao contrário, mas eu não sei como fazer de outro jeito. A parte final desse livro que eu li, que são os contos grotescos de São Petersburgo. São os contos que o Dostoiévski escreveu ali no período até ele ser preso em 1849. Se eu tiver errado, depois eu corrijo, porque eu não fiz roteiro aqui, eu tô falando de pronto, né? Então, mas eu acho que foi em 1849 ou 48. Depois eu boto aqui na legenda. E aí, gente, o que eu queria chamar a atenção para esses contos e até para não só os contos, mas uma novela também, que é Noites Brancas, que foi uma novela que desse período foi a que teve a melhor... gente, meu cabelo tá muito engraçado. Foi a que teve a melhor recepção pela crítica literária da época, né? Foi Noites Brancas. Então, o que aconteceu? Eu li sobre essa escrita, esse momento de escrita desses contos, e era um momento que Dostoiévski estava com muito interessante dizer isso, era um momento que o Dostoiévski estava sendo muito criticado pelo círculo literário e pelos críticos lá em São Petersburgo. Então, muito legal ver isso no aspecto do amadurecimento do escritor e da vontade de ser escritor acima de qualquer coisa. Dostoiévski era extremamente... eu não sei se a palavra certa é vaidoso, mas ele tinha uma convicção de que ele seria um grande escritor, o melhor escritor. Ele tinha, inclusive, rivalidade com outros escritores, e isso porque ele era uma pessoa como outra qualquer, cheia de muitos defeitos e qualidades, muitas qualidades. Então ele tinha uma verdadeira, chegava a um nível quase patológico a rivalidade que ele tinha com os outros escritores. Então, quando os outros escritores publicavam os seus contemporâneos, isso deixava ele mais ansioso, porque os últimos trabalhos deles, depois de Gente Pobre, e aí com Duplo, e tudo que ele foi escrevendo foi sendo alvo de críticas ferozes dos seus contemporâneos ali, do círculo literário. Então, os contos grotescos, ou os contos, né, que ele escreveu nesse período, é muito interessante de ver, porque daí ele vai experimentar tudo. E ele não vai... Você lendo a biografia e você percebe ali, claro, o biógrafo comentando que o Dostoiévski, ele estava tentando achar a sua voz, ele estava ainda... só que essa tentativa de achar a sua voz, ela era uma tentativa que levava ele a muito sofrimento, porque ele estava sendo criticado. E aí eu faço um parênteses para dizer aqui das pessoas que gostam de escrever, né, e que não são escritores profissionais, né. Eu já fiz um curso de escrita criativa, e eu sei como é difícil o processo de escrever, porque eu fiquei... enfim, eu fiquei de 2 cursos do curso e mais o tempo que eu fiquei depois disso escrevendo, então foi
uma série de contos e de escritas em geral, até entre idas e vindas e paradas. Então, a gente como escritor não profissional, como pessoa que gosta de escrever, a gente sabe o quanto a gente se cobra e o quanto é difícil a gente conseguir deixar de lado a nossa autocrítica ou até mesmo alguma crítica que você tenha recebido em cursos que você fez, enfim, e simplesmente escrever porque você quer, porque te faz bem, apesar de não ser fácil. Então, quando você lê a biografia do Dostoiévski e quando você chega nessa parte final do volume 1, que são as sementes da revolta e a primeira parte da vida de Dostoiévski até ele ser preso, é incrível você ler essa parte final dos contos de São Petersburgo. Isso que eu só li a biografia, gente, eu não comprei ainda, e a gente tem da editora 34 o volume de contos do Dostoiévski, eu ainda não comprei Noites Brancas, e aí depois eu vou fazer resenha pós ler, né, tanto os contos, a reunião de contos, quanto a novela Noites Brancas, e eu não comprei neste momento, porque eu não estava com vontade, não, porque eu não tenho dinheiro, gente, porque se eu for comprando todo o livro do Dostoiévski, assim, são livros caros. A reunião de contos custa R$ 75 e Noites Brancas custa 26, mas aí com mais o frete e tal, é mais de R$ 100. E é um gasto com livro que está sendo enorme, eu estou gastando bastante dinheiro, né? Mas eu não vou deixar de comprar. Então, por que é que eu não li os contos e Noites Brancas? Por isso, porque eu não comprei ainda, estou esperando virar um mês, o cartão, né, virar para eu poder comprar. Mas eu não queria deixar passar tanto tempo até eu comprar os livros na virada do cartão, até eu conseguir ler Noites Brancas e ler todos os contos. É assim, tá, gente? Não é moleza, não. Não sei se eu vou ler todos, mas eu acho que eu vou ver os que o Joseph Frank comentou aqui, que são os principais, e devo ler eles para fazer o vídeo para vocês. Mas quero ler para mim mesma, né? Porque eu quero ler toda a obra. O meu projeto é ler toda a obra cronologicamente publicada pelo Dostoiévski. Então, eu já tô com 12 minutos e 30, mas eu quero falar mais um pouquinho. Enfim, é um deleite você ler ali o processo do Dostoiévski, né? Aí, quando eu terminei, como eu não comprei ainda os livros que estão faltando, os contos e a Noites Brancas, a novela, eu já comecei a ler o segundo volume da biografia do Dostoiévski, que são Os Anos de Provação. Esse segundo livro é o livro que vai fugir um pouco da regra do que o Joseph Frank pensou quando ele foi fazer a biografia toda, em 5 volumes, que é a regra, a partir da obra literária de Dostoiévski, fazer os comentários que são pertinentes da sua vida, do que está acontecendo e das influências de Dostoiévski. Neste livro, que são os Anos de Provação, é o livro, digamos assim, que vai ser mais biográfico no sentido mais tradicional de falar só da vida do escritor. Por quê? Porque são os anos do Dostoiévski na Sibéria. Então, o livro começa com a prisão de Dostoiévski, né? Depois de que ele participou do círculo de Petrachevski, então ele foi preso, ele e o irmão dele, o Mikhail, acho que é assim o nome dele, e outros, né, o próprio Petrachevski e os outros integrantes desse círculo foram presos. Então eu tô aqui no começo dessa prisão, e este livro, até o final, ele vai ser assim, o mais biográfico da biografia, biográfico no sentido, o mais biográfico não, o mais que vai falar sobre a vida mesmo de Dostoiévski,
nesses anos de provação em que ele está na Sibéria. E por que isso? Porque ele não escreveu, simples assim. Eu acho que vai ser um livro que vai ser muito difícil a leitura, para quem admira o Dostoiévski e gosta da obra dele. Isso eu tô falando antes de começar a ler, mas o pouquinho que eu já li, gente, o pouquinho que eu já li já tá me impressionando bastante, assim, e principalmente a chegada deles na primeira prisão, quando eles vão para Fortaleza de Pedro e Paulo, e aí você tem uma descrição da Fortaleza de Pedro e Paulo, que é o primeiro lugar onde eles ficam presos, e você tem acesso a uma descrição não do Dostoiévski, mas a descrição do irmão do Dostoiévski, o Andrei, que foi preso no lugar do Mikhail. Depois ele é solto e o Mikhail é preso, porque o Mikhail fazia parte do círculo de Petrashevski, mas o irmão mais moço dele, o Andrei, não fazia parte. Eles se enganaram e prenderam. E Dostoiévski, curiosamente, não comenta muito dos dias, em cartas posteriores, né, dos dias que ele passou na fortaleza de Pedro e Paulo. É Pedro e Paulo? Isso. Gente, eu acabei de falar. Isso, Fortaleza de Pedro e Paulo. Ele não comenta, mas o Andrei, eu acho que é Andrei. Fazer sem roteiro é assim, né? Vai falando, né? Mas se eu tiver que ter algum acerto de nomes e tal, mas eu acho que é Andrei. E o que nós temos aqui da descrição dessa fortaleza, você vai ficando horrorizado. Assim, é uma coisa impressionante. E aí eu fico imaginando o decorrer dessa narrativa, dessa, né, narrativa dos anos de provação, como é que isso vai ser para mim como leitora, ler esses anos de enorme sofrimento que o Dostoiévski vai ficar primeiro na Sibéria, depois vai para o exército, né? Primeiro na Sibéria, depois trabalhos forçados. São 3 etapas, né? Primeiro ele fica preso na Sibéria, depois ele vai para um local que ele vai ter os trabalhos forçados, vai ficar em trabalhos forçados, e por último ele vai fazer parte do exército russo até ser libertado. Eu acho que esse período total é o período de 10 anos. Então, é uma coisa assim que eu tô querendo ler, e ao mesmo tempo eu fico assim, ai, que droga, se eu pudesse pular essa parte, eu pularia, mas são exatamente esses 10 anos num sofrimento absurdo, são esses 10 anos que vão dar a maturidade e que vão fazer parte, sim, do que será o escritor pós esses 10 anos, e daí as grandes obras de Dostoiévski que a gente já conhece, né? Se não leu, pelo menos quem não leu já ouviu falar, e a grandeza desse escritor. Gente, hoje eu falei super truncado, porque eu não fiz roteiro, tá? Então eu peço desculpas pelas minhas hesitações aqui, mas eu acho que eu consegui mais ou menos falar um pouco do meu processo aí na leitura do Dostoiévski. Eu decidi, assim, deixar a leitura de Moby Dick, que naquele momento eu estava empolgada, ali quando eu vi o filme A Baleia. Eu não sei, falei, não, deixa eu ir mais um pouco aí à frente com Dostoiévski, porque eu tô com vontade mesmo, e segurar um pouco a leitura de Moby Dick. Então, é isso. Eu espero que com esse vídeo truncado e cheio de hesitações, eu consiga despertar a vontade de vocês que gostam de ler e que gostam de biografias de escritores e que gostam de escrever, que vocês tenham vontade de começar a ler essa biografia. Eu tenho certeza que se vocês comprarem o volume 1, começarem a ler, vocês vão chegar até o 5º, porque é um deleite, é um prazer, é uma experiência transformadora ler essa biografia de Dostoiévski. E se você
conseguir ler a biografia e ler, não precisa ler a obra toda, mas ler alguns livros que você tem interesse, eu acho que essa experiência transformadora só vai trazer coisas, sei lá, incríveis para a vida de quem tiver vontade de fazer isso. Incríveis não é no sentido de grandes acontecimentos, é incríveis no sentido interno, obviamente, né, gente? Incríveis no sentido de você se alimentar da literatura, né? Nesse sentido que eu tô falando que é incrível. Bom, é isso o vídeo, é esse o vídeo de hoje. Sem roteiro, foi assim, de repente eu estava assistindo o documentário do Arte 1 sobre os 6 escritores contemporâneos russos, e aí me deu uma vontade de gravar, porque já faz um tempinho, e eu tô vendo assim que tem muito pouquinha visualização, e a minha esperança é que fazendo mais vídeos, as visualizações melhorem um pouquinho. É isso, gente. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.